predições do futuro. Todo anúncio de acontecimento para uma época certa é indício de manifestação. Então, um espírito ele dá uma comunicação dizendo que no dia 10 de abril de 2013 vai cair um meteoro na Terra. Bem, nada impede que um espírito faça uma predição do futuro. Agora, quando ele começa a fazer essa predição com uma época certa, com dia, com horário, isto é um indício de mistificação. Os bons espíritos não fazem desta forma. Expressão das ideias. Os espíritos superiores se exprimem de maneira simples e profunda. Os inferiores escondem sob frases empolgadas o vazio das suas ideias. Um exemplo nítido disto é a resposta primeira de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o que é Deus, e os espíritos superiores respondem em uma linha, definindo em uma linha esta potência universal. E na resposta colocam: Deus é a causa primária de todas as coisas e inteligência suprema. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Resumindo em uma linha. Então, eles exprimem de maneira simples e profunda. Os espíritos inferiores necessitam de frases empolgadas para tentar esconder o vazio das suas ideias. Precisamos ficar muito atentos em relação a isso. Ordens e imposição. Os espíritos superiores jamais dão ordens, não querem se impor. Os maus são autoritários, querem ser obedecidos e não se afastam facilmente. Todo espírito que se impõe trai a sua condição. Então, espíritos superiores, eles não são autoritários. Eles dão conselhos, eles vão na frente chamando, vão atrás dando um toque para que caminhemos, mas não nos pegam no colo, não nos forçam, não nos obrigam, não são autoritários com a nossa vontade, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Já os maus, eles querem ser obedecidos e não se afastam com facilidade. E, como diz o Espírito para Allan Kardec, todo espírito que se impõe trai a sua condição, desde que assine e se assuma como um espírito elevado. Elogios. Os espíritos superiores não fazem lisonjas, elogios. Os maus exageram nos elogios e procuram exaltar a importância de quem desejam conquistar. Aqui, no caso, nós devemos analisar no seguinte sentido, de que os espíritos superiores não ficam massageando o nosso ego, mas eles podem nos indicar que estamos no caminho correto, chamando-nos à responsabilidade mais aplicada das nossas atitudes, o que não vem a ser exatamente um elogio, mas uma afirmação das nossas responsabilidades que assumimos na vida material. Agora, os maus espíritos, eles sempre exageram nos seus elogios para tentar mexer com a nossa vaidade, com o nosso orgulho e, com isso, tentando nos conquistar de uma forma mais rápida. Vulgaridade. Os espíritos superiores, eles mantêm-se em todas as coisas, acima das puerilidades formais. Os espíritos vulgares são os únicos que podem dar importância a detalhes mesquinhos. Então imagine que um espírito, ele, para ser evocado, ele diz assim: olha, eu atendo se você for à meia-noite no cemitério, ou então na encruzilhada, ou então em determinado local. Eu só atendo se você acender uma vela, eu só atendo se você rezar o terço. Então é um espírito vulgar, né? Isso é digno de espírito atrasado, que dá importância a detalhes mesquinhos. Os espíritos superiores, eles estão acima disso daí. Para eles, o importante é a ação do nosso pensamento, a vontade sincera de aprender, de avançar, de conhecer. É a isso que eles dão importância e é isso que os atrai ao nosso convívio, à nossa presença. Nomes bizarros. Devemos desconfiar dos nomes bizarros e ridículos usados por certos espíritos que desejam impor-se à credulidade. Então um espírito se manifesta e diz: olha, eu sou Satanás, eu sou o Bezebu, eu sou o diabo, eu sou o cão.
Isso é coisa de espírito vulgar, de espírito inferior. Sempre que um espírito se identifique com um nome bizarro, com um nome ridículo, devemos desconfiar e ignorar a sua presença, para que ele se afaste e não encontre em nós um vínculo a ser seguido. Nomes venerados. Devemos desconfiar também dos espíritos que se apresentam com muita facilidade usando nomes bastante venerados. Quantas casas espíritas, infelizmente, têm nas suas reuniões semanais a presença de Bezerra de Menezes, a presença agora de Chico Xavier, já desencarnado, e quantos outros espíritos se manifestando constantemente. Nada impede que eles se manifestem, muito pelo contrário, tenho certeza absoluta de que eles realmente se manifestam para nos instruir, para nos encaminhar, para nos indicar o melhor caminho. Porém, com frequência, constantemente, esses espíritos se manifestando em determinadas reuniões mediúnicas, e isto é uma coisa para se desconfiar. Se isto acontece na sua casa espírita, é muito importante cautela e análise fria e o mais possível usando a razão para identificar se a linguagem desse espírito realmente é digna de um Bezerra de Menezes, de um Chico Xavier, de uma Irmã Dulce, enfim. Aconselhamento. Os bons espíritos são muito escrupulosos no tocante às providências que podem aconselhar. Então, eles dão bons conselhos, sem dúvida, mas são conselhos com escrúpulos, não conselhos pérfidos ou então conselhos que possam nos gerar complicações futuras. Jamais um bom espírito virá e dirá: olha, separe-se do seu marido porque realmente não dá certo. Ou então abandone a sua esposa porque do jeito que está não vale a pena. Jamais um espírito bom falará isso daí. Porque o problema é nosso. Ele nos indica outros caminhos, outras situações, nos sugere a paz, a harmonia, nos sugere a reflexão, para que não venhamos a tomar atitudes deliberadas, mas jamais põe o dedo na nossa ferida, porque a ferida é nossa e é a gente que tem que se virar com ela. A indulgência. Os espíritos bons são também reconhecíveis pela sua prudente reserva no tocante às coisas que possam nos comprometer. Repugna-as revelar o mal. Os espíritos levianos gostam de fazê-lo. Então, os espíritos bons, quando se manifestam, não indicam os erros que os médiuns ou as pessoas que estão naquele grupo cometem, porque todos nós somos sujeitos a erros. Faz parte ainda da nossa existência, nesta faixa evolutiva que estamos, os erros, eles são até mesmo importantes, porque eles nos despertam para acertos, porque ninguém acerta acertando. Né? Agora, os maus espíritos, eles gostam de fazê-lo, eles gostam de evidenciar o nosso erro no intuito de nos humilhar, tentando com isso afetar o nosso orgulho e nos afastar das atividades a que estamos vinculados. Ensino. Os espíritos bons são muito escrupulosos no tocante às providências que podem aconselhar. Eu estou percebendo que isso daqui está repetido, né? O slide. Mas vamos comentar a respeito do ensino. Os bons espíritos só ensinam o bem. Os maus não se importam com o bem e nos indicam qualquer coisa. Tá? A gente consegue identificar sempre, em qualquer situação, pela linguagem, por aquilo que ele diz. Conselhos racionais. Toda recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza acusa a presença de um espírito estreito. Então, quando um espírito ele se afasta de qualquer forma da linha reta do bom senso, das leis da natureza, já acusa imediatamente que ele é um espírito estreito, que não merece a nossa confiança, não é digno da